Statisfera apresenta Variando. Continuando nosso estudo sobre a importância da variabilidade em um conjunto de dados, vamos agora ao coeficiente de variação. O que é o coeficiente de variação? Os estudos estatísticos estão relacionados às situações que envolvem estratégias e planejamentos, coleta e organização de dados, análise e interpretação clara e objetiva dos dados observados. Para a comparação de dois ou mais conjuntos de dados, a estatística utiliza o desvio padrão, desde que esses dados estejam na mesma unidade de medida. Caso os conjuntos de dados estejam medidos em grandezas diferentes, unidades de medidas diferentes, a comparação será feita utilizando o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é usado para analisar a dispersão em termos relativos a seu valor médio, quando duas ou mais séries de valores apresentam unidades de medidas diferentes. Dessa forma, podemos dizer que o coeficiente de variação é uma forma de expressar a variabilidade dos dados, excluindo a influência da ordem de grandeza da variável. Por exemplo, podemos comparar distribuições que medem altura e peso ao mesmo tempo. Como o coeficiente de variação analisa a dispersão em termos relativos, ele será dado em porcentagem. Quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. De uma forma geral, se o coeficiente de variação for menor ou igual a 15%, teremos baixa dispersão, dados homogêneos. Se for entre 15% e 30%, média dispersão. E se for maior que 30%, alta dispersão, dados heterogêneos. O coeficiente de variação é definido como a razão do desvio padrão pela média, multiplicado por 100%. Vejamos um exemplo. Vamos analisar 4 amostras de massas de alunos de uma determinada escola. Os dados com as massas desses alunos constam na seguinte tabela. Ao calcularmos a média e o seu desvio padrão em relação a cada amostra, podemos também obter o seu coeficiente de variação. Para a amostra 1 temos a média 63, o desvio padrão 4,69. Logo, o seu coeficiente de variação será 7,44%. E dessa forma, podemos calcular o coeficiente de variação para as amostras 2, 3 e 4. Podemos organizar uma tabela para melhor percepção das estatísticas que estamos analisando, a fim de comparar as amostras. Repare que para a amostra 2, o desvio padrão e o coeficiente de variação assumem o valor nulo, pois não há variação entre os dados, uma vez que os 5 valores de massa apresentados são os mesmos. Podemos observar também que a amostra 1 apresentou uma pequena variabilidade em relação à amostra 4, que por sua vez apresentou a maior variabilidade dentre as amostras analisadas. Ao observar os gráficos relativos a cada amostra, a dispersão entre os dados se torna mais evidente ao serem apresentados os dados juntamente com uma linha pontilhada horizontal, que representa a média de cada amostra. Repare que as massas dos alunos da amostra 1 não se distanciam muito da média, que é o que foi observado com os valores do desvio padrão e do coeficiente de variação em relação às outras amostras. Já no caso da amostra 2, onde todos os alunos possuem a mesma massa, não existe variabilidade, conforme mostra o gráfico 2, e no que podemos concluir com os valores nulos do desvio padrão e do coeficiente de variação. Já nos gráficos das amostras 3 e 4, podemos notar uma maior dispersão entre os dados em relação à média, conforme nos mostrou o desvio padrão e o coeficiente de variação dessas amostras. O coeficiente de variação se mostra bastante útil quando comparamos conjuntos de dados referentes a grandezas diferentes, como é o próximo caso que estaremos analisando no próximo vídeo. Siga a nossa playlist sobre variação e saiba mais sobre a estatística. Até mais!